Olá para todos e vamos a mais um estudo sobre os falsos profetas. Eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo com outros estudos sobre os falsos profetas. Como lidar com os falsos profetas? Hoje em dia, em meio a tantas heresias, as pessoas que têm pouco conhecimento bíblico ou nenhum poderá passar desapercebida, poderá estar sendo vítima de um falso profeta sem saber. Ela passará desapercebida. Nem todos que professam o nome de Cristo são crentes verdadeiros. Em Mateus capítulo 7 e versículo 15, Jesus disse que os falsos profetas vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles vêm com a Bíblia na mão falando de Deus. Os falsos profetas sempre existiram, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Paulo sempre advertiu os crentes de como lidar com os falsos profetas. Jesus também advertiu seus discípulos acerca dos falsos profetas. Jesus vivia em confronto direto com os fariseus. Os falsos profetas se apresentam como humildes. Eles demonstram estar empenhados na evangelização. Eles aparentam se preocupar com as almas, com a salvação dos perdidos. Por isso, muitos passam desapercebidos. Jesus disse que pelos seus frutos o conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 20. Os falsos profetas não são identificados por milagres ou pelas suas pregações teológicas, sermões bonitos e bem montados. É justamente o inverso do que fazem hoje. Os crentes fazem hoje. Estão tentando identificar o verdadeiro pelos sinais e não pela palavra. Uma grande parte dos cristãos de hoje estão dando mais importância às experiências do que à palavra, sem se importar se tal manifestação está em conformidade com a Bíblia. Isso eu já falei algumas vezes em outros vídeos acerca de falsos profetas, falsos milagres, falsas manifestações. Não estão identificando os falsos profetas pelos frutos, mas estão indo pelos sinais. É aí que mora o engano e o perigo. E é justamente isso que estão fazendo. Os falsos profetas conseguem facilmente influência na mídia e conquistam multidões de pessoas, pois em suas mensagens dizem que Deus vai curar todas as suas doenças e resolver todos os seus problemas e prosperar a sua vida financeira, principalmente isso, a prosperidade. Se você for lá, você vai ficar rico. Se for da vontade de Deus, Ele faz. E se não for? Não existe na Bíblia a promessa de enriquecimento para todos. Eu já falei isso em outros vídeos. Deus nunca prometeu que vai enriquecer todo mundo e também não prometeu que curará todas as doenças. Nas igrejas existem crentes doentes. Se você for perguntar lá, cada um tem a tua. Com isso conquistam multidões de seguidores. Pessoas que não conhecem o Evangelho. Apenas mudaram de comportamento, mas não conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade para se salvarem. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 7, Paulo disse: aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem teologia. Teologia todos podem aprender, mas o conhecimento da verdade, se não tiver a revelação de Deus, a pessoa não conseguirá chegar ao conhecimento pleno da verdade para se salvar. Apenas teologia mesmo. Os falsos profetas não deixam as pessoas chegarem ao conhecimento da verdade, devido ao seu cristianismo superficial.
Alegam que Deus só quer o coração, que Deus só quer o seu coração e não está preocupado com a sua roupa. Repare bem que as mulheres que frequentam suas igrejas usam roupa expondo o corpo na rua, ferindo os princípios de 1 Timóteo 2,9, que diz que a mulher deve andar com traje honesto, com pudor e modéstia. Pudor, sentimento de vergonha, vergonha em exibir o corpo. Eu sei disso porque eu vejo mulheres que se intitulam crentes com calça apertada, marcando as curvas do corpo e dando paz do Senhor na rua. Isso eu sei porque eu já vi. Perceba bem que os seus seguidores não obedecem toda a palavra de Deus. Meu pai, por exemplo, frequenta uma igreja que não ensina nada. Ele joga na loteria e acha que é certo. Por quê? Porque não tem pastor para ensinar. Perceba também que eles não ensinam toda a verdade, de medo de perderem seus membros. E se perder membro, perde dinheiro. Então devemos ver até que ponto eles se baseiam na Bíblia. Eles usam a Bíblia, mas até que ponto? Isso tem que ser avaliado. Todos os falsos profetas vão para o inferno. Judas, capítulo 1, verso 13, está escrito: para os quais está reservado a negrura das trevas. 2 Pedro 2,17, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Tito, capítulo 3, versículo 10, Paulo disse: ao homem herege, um e outro ensinamento, evita-o, sabendo que o tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Note que Paulo disse: depois de um e outro ensinamento, se afaste dele. É muito difícil convencer um falso profeta. A mente deles já está cauterizada na religião. Existem aqueles que saem, mas a maioria não voltam mais atrás. Quanto aos falsos profetas, estamos limitados apenas a ensiná-los a verdade. Segundo João 1,10, está escrito que não devemos receber em casa. Não receber em casa, nem cumprimentar e nem receber em casa. Não devemos ir em sua igreja, pois teremos participação nos seus erros. Não temos por que irmos lá. Paulo disse para não se misturar com eles, segundo Tessalonicenses 3,14. No verso 15, ele disse: para não termos como inimigos, mas como irmãos. Mas como lidar com os falsos profetas? Somente para ensiná-los e não participarmos em nada do que eles fazem, em suas reuniões. Devemos nos afastar deles e termos como amigo, claro, convívio social, amizade, trabalho. Aqui se refere à palavra, né? Não o convívio. Para encerrar, eu vou ler Atos capítulo 20, versículo 26, Paulo, quando ele se despediu da igreja de Éfeso. Ele disse: portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo ensinou em tudo, tintim por tintim. Ele ensinou a palavra nos detalhes, sem meias verdades. Veja que Paulo diz que os instruiu em tudo. Os falsos profetas não fazem isto. Devemos observar uma coisa e estar bem atentos. Todo pastor, pregador, líderes religiosos devem ensinar todas as verdades e todos os princípios bíblicos, como Paulo disse que fez. Paulo disse no verso 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, todo. Eu respondo com frequência perguntas de pessoas crentes desorientados e confusos, crentes membros de igreja completamente confusos, pessoas que pertencem a alguma igreja, mas não têm pastores para instruí-los. Então, se os pastores e pregadores, não os instruir, os membros da igreja, poderemos perdê-los.
para aqueles que vão bater no portão da casa deles no domingo de manhã, poderemos perder para eles e vão levar para lá. Existem igrejas que o alvo deles são crentes de outras igrejas, que são pescadores de aquário. Os falsos profetas estão nas ruas, na internet, na TV e todo lugar. Os falsos profetas convencem através da persuasão humana, conforme disse Paulo. Persuasão é no papo mesmo. Paulo disse em 1 Coríntios 2,4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. E os falsos profetas de poder não tem nada, é só persuasão humana mesmo. As mensagens não têm poder para salvar ninguém, apenas a atrair. O alvo deles é atrair pessoas com promessas de milagres, que muitos milagres desses não vão se cumprir nunca. Eu já conversei com pessoas, até pela internet aí, que frequentaram certas igrejas, que prometeram demais e não aconteceu nada. Mas ainda bem que elas chegaram ao conhecimento da verdade, né, e foram para outras igrejas. Então é isso aí então. Obrigado a todos. Né? A minha intenção não é ofender ninguém, né? Mas a verdade é essa, né? Alguns não gostam, mas não posso fazer nada, né? Mas a maioria gosta, né? Alguns podem não gostar no momento, mas com o tempo pode passar a gostar, né? Vai compreender e ver que a realidade é exatamente esta. É isso aí então. Obrigado e até o próximo.